A saudação a todos. Hoje, como tema da PS1 de Teoria Geral do Processo, falaremos da estrutura e organização do Poder Judicial Federal e Estadual, sobre o sistema judicial brasileiro, suas jurisdições e competências e organizações. Então, continuando, na teoria das separações dos poderes, o Poder Judiciário é o órgão responsável pela interpretação das leis. Segundo o filósofo Montesquieu, pai da corrente tripartite, este poder, ao assegurar o respeito às leis, entendido como base de toda a sociedade civilizada, torna-se o mais importante dos três, sendo crucial a sua independência em relação aos demais. E este sistema jurisdicional está amparado na Constituição Federal de 1988, no seu capítulo 3, a estrutura e as competências do Poder Judiciário. No artigo 92 vem dispondo sobre os órgãos que compõem, sendo eles Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. É de suma importância mencionar que o Poder Judiciário se divide em duas esferas distintas, a Justiça Comum e a Justiça Especializada. A Justiça Comum é composta pela Justiça Estadual e a Justiça Federal. As matérias de suas competências também são expressas na Constituição Federal. E as matérias da competência da Justiça Estadual encontram-se no artigo 98, nos incisos 1º e 2º. Já as competências da Justiça Federal estão expressas nos artigos 108 e 109 dessa mesma Constituição de 1988. Na Justiça Estadual, a competência da Justiça Estadual é julgar ações de inconstitucionalidade das leis ou de atos normativos dos governos estaduais e municipais, além de julgar ações criminais e cíveis, compostas por duas instâncias nomeadas de primeira e segunda. Na primeira instância, ocorre o atendimento comum aos cidadãos. Na segunda instância, composta por desembargadores, ocorre a resolução de decisões questionadas na primeira instância, sendo ela a instância máxima da Justiça Estadual. Na Justiça Federal, sua competência é interpretar e julgar causas que a União, autarquias e empresas públicas federais forem parte interessadas. Conforme artigo 106 da Constituição de 88, a Justiça Federal é composta pelos tribunais regionais federais e os juízes federais. Nos tribunais compete originariamente o julgamento de causas expressas no artigo 108 da Constituição Federal, como, por exemplo, crime contra os direitos humanos. Já falando da Justiça Especializada, ela é formada pelos tribunais e juízes do trabalho, pelos tribunais e juízes eleitorais, pelos tribunais e juízes militares. A Justiça do Trabalho, regulamentada pelo artigo 114 da Constituição Federal de 88, com as suas principais competências, sendo elas as dos juízes do trabalho, os órgãos da Justiça do Trabalho são os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça Eleitoral, diferentemente da demais, é composta por 4 órgãos, sendo eles os juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Militar, composta por 2 órgãos, os tribunais e juízes militares instituídos por lei e o Superior Tribunal Militar. Tem competência de julgar crimes militares segundo a legislação vigente na Constituição. Nas instâncias superiores estão o Supremo Tribunal Federal,
o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal Federal.